roda, quem se conforma. Como eu podia imaginar no velório de outras pessoas. Hoje estou no lugar, no buraco desce meu caixão. Jogam terra, flores, se despedem na última oração. Tão me chamando, meu... E aí galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Eu tô aqui mais um dia para falar sobre vestibular, para falar sobre cursinho e tudo mais. O tema do vídeo de hoje é uma das obras obrigatórias da Unicamp, que é o álbum do grupo Racionais, Sobrevivendo no Inferno. Primeiramente, a gente tem que falar um pouco sobre o grupo, né? Quem são os Racionais MCs? No final da década de 1980, surgiu no Capão Redondo, periferia de São Paulo, o grupo Racionais MCs. Formado essencialmente por 4 integrantes, 3 vocalistas, Mano Brown, Ice Blue e Ed Rock, e um DJ, que é o Kylie J. O nome do grupo, por sua vez, foi inspirado no disco Racional, do Tim Maia. O Tim Maia que tem muita relação com o grupo, porque a batida de muitas das músicas dos Racionais foram remix de algumas músicas do Tim Maia. O primeiro disco, Holocausto Urbano, foi lançado em 1990 e contava com 6 músicas. 2 dessas músicas, Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis, já haviam aparecido em outra coletânea musical chamada Consciência Black Volume 1, de 1988. As músicas seguiram os temas mais recorrentes do grupo: denúncia de racismo e da miséria de São Paulo, marcadas pela violência e pelo crime. Após esse primeiro álbum, o grupo Racionais MCs passou a ser mais reconhecido dentro da periferia da região de São Paulo. Os integrantes do grupo passaram então a desenvolver palestras sobre drogas, racismo, violência policial e outros temas. Também participaram nos anos seguintes de concertos filantrópicos a favor de pessoas com HIV, e também desenvolveram campanhas de agasalho e campanhas contra a fome. Além disso, ainda tem fundamental participação em diversas manifestações sociais, como por exemplo a comemoração da abolição da escravidão. O grupo cresceu ainda mais a abrir o primeiro show do Brasil do grupo Public Enemy, que seria o grupo mais famoso de hip hop nos Estados Unidos, no ano de 1991. No ano seguinte à abertura desse show, foi lançado o segundo LP, chamado Escolha Seu Caminho, que manteve as mesmas temáticas tradicionais no grupo. Em 1993, o grupo participou de um projeto chamado Música Negra em Ação, que visava valorizar a periferia de São Paulo. Nesse projeto, o grupo lançou o terceiro disco, chamado Raio X Brasil. Músicas desse disco, como Fim de Semana no Parque e Homem na Estrada, fizeram muito sucesso em shows de rap e na rádio. O grupo foi principal atração do festival Rap no Vale de 1994. Festival esse que acabou em confusão em quebra-quebra e até com a prisão dos integrantes que foram acusados de incitação da violência. Em 1997 foi lançado o álbum Sobrevivendo no Inferno, que foi sucesso de vendas desde o primeiro instante. Com esse álbum, o grupo passou a ser reconhecido por vários outros grupos musicais no Brasil, mas o grupo seguiu com postura contrária à divulgação midiática, participando de pouquíssimas entrevistas e de pouquíssimos programas de rádio e TV. Em 2002, o grupo lançou o disco Nada Como Um Dia Após Outro Dia, que assim como Sobrevivendo no Inferno, foi bem recebido pela mídia. Dentre os sucessos desse disco estão Vida Louca 1, Vida Louca 2, Nego Drama, Jesus Chorou e Estilo Cachorro. Em 2014, o grupo lançou o 6º álbum em estúdio, chamado Cores e Valores, e seguiu fazendo shows e apresentações. Agora, depois de falar um pouco sobre o grupo Racionais MCs, vamos falar sobre o álbum, né, que é a obra obrigatória no vestibular da Unicamp. Sobrevivendo no Inferno foi um álbum feito pela gravadora Casa Nostra e foi lançado em 1997. A capa traz ícones religiosos. A letra, em estilo gótico, remete a obras da Idade Média, época que o acesso à leitura era exclusivo à elite religiosa. O destaque da capa é o nome do grupo escrito em vermelho, cor que remete a sangue e, biblicamente, a vida. A capa traz a inscrição sacra do Salmo 23. Refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça, conectando-se com a busca pela tranquilização divina e pela correção moral. O elemento religioso ganha destaque novamente na contracapa do disco, onde encontramos outra citação do mesmo livro bíblico. E mesmo que ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está com... Ou seja, estando na companhia da fé, o indivíduo não deve temer mal nenhum, porque sempre está acompanhado pela proteção divina. Agora, depois de falar um pouco sobre o álbum no geral, vamos falar um pouco sobre as músicas que compõem o álbum, né?
A primeira faixa tem o título de Jorge da Capadócia, que tem como temáticas centrais referências religiosas de matrizes africanas e católicas, referência à cultura afrodescendente, maus tratos aos negros, busca por libertação e reafirmação da identidade cultural negra. A segunda faixa, que tem como título Gênesis Intro, que coloca um questionamento religioso, Deus em oposição ao homem, e introduz um contexto social que é reforçado e afirmado em todo o resto do álbum. Moradia precária, presença de armas e drogas, ambiente de insegurança e desconfiança e exclusão. Já a terceira faixa, que tem como título Capítulo 4, versículo 3, faz um alerta social sobre a realidade do homem negro na periferia. Fala sobre a representatividade das minorias diante ao meio social, ressignificação moral e religiosa, contexto da marginalização, conversão ao crime e ao vício, crítica à ideologia consumista propagada pelos meios e veículos da comunicação e corrupção moral relacionada ao status. A quarta faixa, com o título Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, que fala sobre a invisibilidade do indivíduo na sociedade devido à falta de posses, sobre o distanciamento da formação educacional, a criminalidade sedutora, o crime como status, o orgulho pela trajetória de criminoso, a ostentação, moral religiosa, sensação de culpa, imersão psicológica, perda de noção da realidade, superposição de lembranças, sensorialismo, polifonia, técnicas cinematográficas, que seriam os cortes bruscos de assunto entre os versos, o flashback, falta de proximidade familiar, descrença e desilusão com os parceiros de crime e o pessimismo. Já a quinta faixa, com o título Rapaz Comum, traz a naturalização da violência, a morte como natural do cotidiano, o racismo, a anulação da individualidade pela condição social da pobreza, arma como símbolo de poder, crítica à ação criminosa da polícia, julgamento moral e religioso, o tom pessimista e o alerta sobre a manutenção da violência estimulada pela sociedade. Já a sexta faixa, que tem como título Reticências, é uma música instrumental de estilo black que traz um solo de guitarra extremamente agudo e similar a um grito, a qual é interrompida com um som de fuzilamento e seguida por uma música. A sétima faixa, com o título Diário de um Detento, traz a violência na prisão, o cotidiano ocioso do presidiário, a preocupação com a família, a genealogia do preso, a anulação do indivíduo, a religiosidade, o abandono, o suicídio, um fundo de ensinamento moral, retificação humana, representatividade da periferia, crítica social e política e ataque à ação da PM. A oitava faixa, com o título Periferia, Periferia em Qualquer Lugar, traz uma crônica sobre o subúrbio, vícios, problemas sociais, brutalidade do comportamento na pobreza, ambiente não próprio às crianças, desigualdades e injustiças por conta da droga, racismo, tom de inconformismo e alerta moral contra o crack. A nona faixa, com o título Qual Mentira Vou Acreditar, traz a crítica à manipulação dos meios midiáticos, rádio e TV. Racismo, com um fundo moral na crítica do racismo entre os negros, dificuldade de arrumar diversão, reafirmação da identidade black e a narrativa de um viciado que luta a achar que é aquilo que não é. A décima faixa, com o título Mágico de Oz, traz a violência, a marginalização infantil, a descrença versus a crença, reafirmação da identidade preta e da periferia, citando bairros suburbanos de São Paulo, ataque à corrupção da política, crônica da desigualdade social, dinheiro como status, influência determinista do crime sobre a identidade das crianças, oferta fácil de drogas para quem quer começar e um fundo moral, tentando mostrar qual caminho deve ser seguido. A 11ª faixa, com o título Fórmula Mágica da Paz, traz uma identidade social com a cultura e os valores da favela e do negro. Traz a estrutura de ausências, de família, de bens, de condições. Traz que o desprendimento material leva à paz, religiosidade, perplexidade com a situação da marginalização, questionamento da própria identidade, desigualdade social e revolta social e política. A 12ª e última faixa tem o título de Salve e traz, em tom de despedida, um salve para os aliados. Reafirma a representatividade da periferia, traz elementos religiosos e o eu da música quer expor sua trajetória e desafiar quem for contra. Por fim,
podemos fazer as considerações finais. O álbum se revela como um manifesto político e social, que ressalta a dificuldade do cotidiano do negro residente ou advindo da periferia. Observando todas as letras, podemos estabelecer 3 eixos temáticos. Seriam eles a presença de valores religiosos e morais próprios, o crime como forma de sobrevivência e de expressão, e as opressões impostas pela sociedade, sobretudo raciais. Esses 3 eixos dialogam entre si. Na periferia, o crime seria a salvação para essas desigualdades políticas e sociais, que paira por cima da moral religiosa. Dentro das músicas podemos observar um percurso, né? No início temos impressões sociais e abordagens indiretas. Depois temos a realidade brutal jogada na nossa cara. Depois disso temos mais leveza e menos violência do que as músicas anteriores. E no fim, é um simples pedido de paz, que é tradicional do rap. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa obra. Tive que pesquisar um pouquinho, né? Não lembrava de tudo. Mas enfim, é basicamente isso. Se vocês querem aprender realmente e entender realmente a obra, escutem as músicas, prestem atenção, leiam as letras, porque isso aqui pode servir só como base, né, de estudo, como principais características, né, de cada música, mas para você aprender realmente você tem que ouvir e prestar atenção. Não só esse álbum, você pode pairar sobre outros álbuns para entender realmente a realidade do que se trata as músicas, pelo que eles estão pedindo, pelo que essa margem da sociedade está gritando, pela ajuda, pelo respeito, pela igualdade social, pelo fim do racismo. É importante também dizer e enfatizar a presença de integrantes desse grupo na última manifestação que tivemos no domingo. Ou seja, aquela participação social que tem desde o início, desde participação em movimentos de comemoração à libertação dos escravos, a participação em projetos sociais, ela se manteve. O grupo não lança tantos álbuns como no começo, até normal, né? Mas continua participando e continua sendo muito ativo nessa questão. Então se explica facilmente a escolha da Unicamp por essa obra, a escolha da Unicamp por esse grupo e a escolha da Unicamp por dar oportunidade dessa faixa da sociedade conseguir ser tão importante quanto elas já deveriam ser. Então era isso que eu tinha para falar. Fiquem em casa, bebam água, se cuidem e até a próxima.